Fala pessoal, eu sou Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje nós vamos trazer informações sobre como vem sendo o mercado de transferências do Fluminense e também vamos falar de uma saída confirmada na data de ontem pelo Fluminense, um dinheirinho que vai estar nos cofres do Fluminense, mas antes de mais nada eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no Falando de Flu ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente, compartilhe esses vídeos com seus amigos tricolores, compartilhe nos grupos tricolores e ajude o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe. Agora sem mais delongas, vamos embora pro vídeo. Eu queria começar falando um pouquinho dos jogadores que o Fluminense anunciou. O Fluminense até o momento anunciou 2 jogadores. Claro, a gente sabe que o foco total no Mundial Interclubes, o time do Fluminense embarca essa semana lá para a Arábia Saudita, onde vai ser o Mundial Interclubes. Então a gente espera que a gente consiga realmente fazer um bom Mundial Interclubes e quem sabe até cravar um título. Né? Sabe que vai ser um jogo difícil, um jogo complicado, tem que pensar primeiro no time, no primeiro confronto, né? Que o jogo vai ser decidido hoje entre Al Ittihad, se eu não me engano, e Al Ahly, se eu não estou enganado, para ver quem vai ser o adversário do Fluminense. Então a gente já começa a ter essa expectativa se o Fluminense vai conseguir chegar na final ou não, e depois chegando na final, esperando que faça um grande jogo contra o City. Mas enquanto isso, a diretoria do Fluminense vem se movimentando no mercado e trazendo alguns jogadores. O primeiro nome anunciado, que já está há muito tempo fechado com o Fluminense, né? Até o Paulo Jones já falou isso em alguns no podcast que ele foi, quando ele fala isso, já dava a entender que o jogador estava acertado com o Fluminense, é o Antônio Carlos. Zagueiro que teve passagem, foi revelado na base do Fluminense, depois teve passagem por Corinthians e Flamengo, estava no Orlando City, não chega para reforçar a defesa do Fluminense, e é um ponto onde a gente vai precisar de reforços, pensando que o Felipe Melo tem problemas físicos, pensando que o Nino provavelmente vai sair. Há uma forte indício até após o Mundial Interclubes ter um anúncio oficial realmente da saída do Nino e do André. Então já traz o Antônio Carlos para repor essa provável perda do Nino, e também fala-se muito da questão do Manuel voltando. O Manuel pode voltar acho que já em janeiro. A gente tem o Felipe Andrade por ali, o Thiago Santos, que foi uma surpresa positiva na reta final do Brasileiro, jogando de zagueiro, então também pode ganhar um espaço por ali. Mas eu acho que hoje, realmente confirmando a saída do Nino e o Antônio Carlos chegando bem, um indício da nossa zaga titular ser Marlon e Antônio Carlos, uma vez que a gente vê que o Felipe Melo realmente sofre com problemas físicos e vai cada vez mais perdendo seu espaço para esses caras novos que vão chegando. Já olhando para o meio de campo, a contratação do Renato Augusto, o primeiro momento, quando foi anunciado, me chamou a atenção porque eu falei, pô, Renato Augusto, será que é uma boa? Jogador que vem tendo seguidos problemas de lesões. E eu fui pesquisar um pouquinho sobre a questão do Renato Augusto. E vi que na última temporada ele fez 54 jogos. Pô, é um bom número, 54 jogos. Tendo em média que a maior parte dos jogadores do Fluminense jogaram isso, os titulares, né, porque teve questão de ser poupado para Libertadores, questão de ser poupado em outro jogo. Então essa contratação do Renato Augusto pode ser sim uma boa para o Fluminense, pelo estilo de jogo do jogador. Acho que vai se adequar muito bem ao estilo de jogo do Diniz, a qualidade no passe, a forma de jogar. Tecnicamente é indiscutível que o Renato Augusto é um grande jogador. Claro, tem a questão física que pega, sim, mas a gente precisa ver, como que vai ser tratado. Alguns jogadores também que chegaram no Fluminense em decadência, falam por muitos, tiveram um desempenho muito bom, e basta saber também que eles têm uma grande pessoa como técnico do Fluminense, que é o Filé, especialista em recuperar jogadores com condições físicas contestadas. Então a gente pode ver um Renato Augusto jogando muito bem no Fluminense e rendendo muito bem na mão do Diniz. É isso que a gente espera. E eu acredito muito que realmente ele vai conseguir render muito bem, só que também em contraponto alguns jogadores provavelmente vão perder cada vez mais espaço no Fluminense, como é o caso do Danielzinho, que joga por ali, o próprio Arthurzinho também, né, da base, vai acabando perdendo um pouquinho de espaço. Então a gente já começa a ver que o time do Fluminense realmente vai ter essa questão de montagem de elenco muito interessante. Eu vou até gravar um vídeo falando, da questão de como deve ser alguns jogadores que devem deixar o Fluminense, jogadores que a gente enxerga como oportunidade de mercado para o Fluminense, né? Ainda mais no time do Santos, tem alguns talentos individuais ali que poderiam encaixar no time do Fluminense, por exemplo, o Nonato, que teve passagem pelo Fluminense, o Mendonça, que é um jogador de lado de campo, que às vezes a gente sente falta desse cara para ajudar até mesmo o Keno. Então a gente pode até gravar um vídeo falando de algumas oportunidades de mercados que a gente enxerga, tanto o time do Santos como outros times aí do Brasil, para poder chegar para o Fluminense. Mas eu acho que o Renato Augusto foi um acerto na diretoria do Fluminense. Muita gente fala também que tem a questão do pedido do Fernando Diniz. Aí começou a pipocar também vídeo que o Renato Augusto era tricolor. Pegaram um vídeo dele também elogiando o trabalho do Diniz. Então a gente vai vendo tudo isso, né, e vai montando ali, né, quebra-cabeça, vendo como que ele pode ser realmente um jogador importante para o Fluminense. E para estar fechando esse vídeo, vamos falar, de um jogador que vai deixar o Fluminense. Foi confirmado, né? O Caio Paulista vai deixar o Fluminense, vai continuar no São Paulo. O Caio Paulista que foi emprestado nesse ano pelo Fluminense para o São Paulo.
com uma cláusula ali, né, em um valor pré-fixado, e o São Paulo vai pagar 10 milhões de reais para o Fluminense pelo Caio Paulista por 50% dos seus direitos econômicos. Para o Fluminense acho que é uma boa, o Fluminense conseguir se desfazer do Caio Paulista, por quê? Um dinheiro que entra, o Caio Paulista dificilmente teria oportunidade de jogar no Fluminense, tanto como atacante como como lateral esquerdo, porque se parar, o Marcelo, pô, não tem nem como a gente falar nada. E o Diogo Barbosa chegou sendo um bom jogador. Em alguns momentos até tem questionamento, será que seria melhor que o Diogo Barbosa e adiantar o Marcelo? Então o Caio Paulista ficaria ainda mais sem espaço no Fluminense. Tá indo bem no São Paulo e pro Fluminense foi bom vender o jogador, né? A gente parar e olhar, o Fluminense emprestou alguns jogadores que não vão retornar, como é o caso do Marcos Felipe, que foi comprado lá atrás, até mesmo do Ilha Bigode, que já foi emprestado sabendo que não retornaria porque estaria em fim de contrato. Então o Fluminense vem fazendo alguns negócios até interessantes, tanto para render caixa como para também se desfazer de alguns jogadores que acabariam não tendo espaço no Fluminense. Então, é até interessante também depois de criar um vídeo aqui, igual eu falei, falando quantos jogadores conhecem no departamento de futebol hoje, profissional, como que pode fazer essa composição, né, de emprestar alguns jogadores, que provavelmente alguns jogadores vão ser emprestados. A gente parar para olhar, por exemplo, o Luan Freitas estava emprestado lá para o Londrina, o Marcos Pedro estava emprestado por Volta Redonda. Então essa galera vai voltar e provavelmente vai ser emprestado novamente, porque dificilmente vai ter espaço no profissional. E sem ter o Sub-23, que era um lugar onde esses jogadores acabavam jogando e sendo, em um outro momento, sendo importantes jogar no profissional, acaba que tem que emprestar esses jogadores para determinados clubes, né, de Série B, Série C, ou até mesmo um clube de Série A, para eles poderem ter rodagem. E o Fluminense também conseguir manter jogadores de atividade, não apenas encostado no elenco tricolor, né? Então, por isso que acho que vai ter que ser feito um bom trabalho aí, né, de gestão aí nesse momento. Mas, claro, eu acredito que a cabeça do time do Fluminense é totalmente voltada no Mundial. Claro, a diretoria está trabalhando, mas o Mundial com certeza é a nossa grande prioridade. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos tricolores, ajuda o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe, alcançar mais inscritos, e saudações tricolores, e até a próxima.